No evento que reuniu associados, conselheiros, parceiro e imprensa, para comemorar o aniversário de 18 anos, a Associação Floripa Amanhã lança a Agenda 2030, 2040, 2050. Em primeiro lugar, eu queria dizer que esse nosso encontro hoje é um encontro festivo de comemoração dos 18 anos, em que nós procuramos unir os associados, os voluntários do Floripa Amanhã, com os amigos que nos apoiaram durante esses 18 anos. E o segundo é o presente, a cereja do bolo do nosso aniversário, que é a entrega à cidade da Agenda 2030, 40 e 50. A iniciativa de hoje é uma bela contribuição, porque a tendência da gestão é ficar no varejo. E eu entendo que nós temos que reservar uma boa parte do nosso tempo, eu digo nós, os gestores públicos e privados, para o atacado, ou seja, para as questões estratégicas. E hoje o evento tem este objetivo. Eu adoro esse assunto, adoro. Eles vão hoje conversar sobre um cenário de 20, de 30 e 40 anos. Eu acho isso uma maravilha. Tem gente, mas isso aí... Tem uma pergunta só, que tem que ser respondida. A população de Florianópolis vai se estabilizar com... Qual a população? Com 1 milhão? 2 milhões? 800 mil? Eu fiz um estudo há 10 anos e calculei 800 mil pessoas. Então, nós tínhamos que construir para 300 mil residências. Essa pergunta tem que ser feita, pô. Senão, como é que é? Em suma, temos que discutir cenários e não pensar só amanhã, porque os políticos pensam 99% do tempo, o cenário até as próximas eleições. Nós temos que pensar em pelo menos 4 eleições, 4 vezes 4, 16 anos. Participei ativamente, continuo participando, com aquele espírito de que a cidade é boa quando os cidadãos cuidam da cidade. E esse é mais ou menos o espírito da Floripa Amanhã. Ela é um laboratório onde as pessoas, professores, empresários, funcionários públicos, param para dar a sua contribuição para pensar a cidade. E por isso que é muito legal realmente. Então, Florianópolis, na Floripa Amanhã, nós temos mais de 30 entidades que se sentam para pensar a cidade. Então, realmente, isso só pode ter esse resultado maravilhoso, que é Florianópolis, uma cidade que tem segurança, uma cidade bonita, uma paisagem maravilhosa, porque as organizações, elas cuidam da cidade, o morador cuida da cidade. Eu queria que vocês tivessem ideia o quanto para nós, fundadores e participantes do Floripa Amanhã nesses 18 anos, é importante estar aqui. É difícil, né? A gente viveu pandemia, todo um processo, onde uma entidade como Floripa Amanhã, que trabalha planejamento urbano, desenvolvimento sustentável, difícil de tangibilizar para as pessoas e dizerem como a cidade, sem ter planejamento, sem ter orientação, como um plano diretor, ela não vai para frente, ela não tem desenvolvimento sustentável, então para nós é muito bom. Floripa Amanhã é muito importante para Florianópolis. Quando ela estuda a cidade, ela vê um planejamento, ela vê uma função de futuro. Você vê que em 2008 nós já fizemos Floripa 2030. Ou seja, com essa visão de futuro e contribuindo para o poder público, mas principalmente o maior legado do Floripa Amanhã é a articulação entre o poder público, sociedade civil e iniciativa privada. Nessa perspectiva, a Associação Floripa Amanhã realizou uma série de reuniões com diferentes instituições públicas e privadas, de onde emergiu a agenda. Pontos chaves que devem ser considerados pelo atual e futuros governantes da capital.
planejamento urbano sustentável, preservação do patrimônio ambiental e cultural, desenvolvimento econômico social sustentável, mobilidade urbana sustentável e integração regional. Podemos afirmar, sem medo de errar, que Florianópolis é uma cidade não planejada. Quer dizer, faltou planejamento. Floripa amanhã, antenado com essa ideia de construir uma cidade para os nossos filhos, para os nossos netos, mais planejada, mais segura e, sobretudo, mais sustentável, está propondo ao atual dirigente da cidade, ao atual prefeito e os futuros prefeitos, um documento que define como se deve planejar a cidade, baseada no Estatuto da Cidade. Evidentemente, o Estatuto define uma série de diretrizes estratégicas e, a partir daí, a gente construiu um documento fundamentado em 3 dimensões e 197 indicadores, porque também sem indicadores eu não faço planejamento. E esse foi um documento que, de fato, o Floripa Amanhã já vem desenvolvendo desde 2014, que é o RAP, que é um relatório anual de progresso desses indicadores. E as 3 dimensões são fundamentalmente, primeiro, a sustentabilidade socioambiental, que é fundamental, a sustentabilidade urbana. Florianópolis é a única capital do Brasil, olha só, que não tem calha exclusivo para transporte coletivo. Isso é um absurdo. Nós privilegiamos o transporte individual e, o que é pior, nós criamos um problema porque o próprio transporte coletivo em Florianópolis, nos últimos anos, ele vem caindo o número de usuário, por uma razão muito simples. O usuário vai pegar o transporte coletivo, vai chegar mais atrasado que o transporte individual, não dá. E a terceira questão é a sustentabilidade, que nós consideramos importante, fiscal e de governança pública, porque também o município tem que entender que ele só pode gastar, o dirigente municipal, aquilo que arrecada. Tem que ter um equilíbrio fiscal. E nós estamos colocando a questão de governança porque é fundamental que a sociedade civil organizada participe na gestão da cidade, no gerenciamento da cidade. Nós precisamos pensar Florianópolis dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que vão ser cada vez mais importantes no Brasil e já são importantes no mundo inteiro. Nós temos alguns projetos que eu acho que devem ser buscados agora com muita ênfase. O primeiro é a religação da Praça 15 com o mar. Aquele trecho ali entre a Praça 15 e o centro de eventos realmente ficou um troço meio abandonado, ficou perdido dentro da cidade e foi transformado numa região horrível, em frente à praça central da cidade. Nós temos que recuperar aquilo, estamos trabalhando junto com a prefeitura, vamos ter um workshop em novembro para achar os projetos mais importantes para transformar e devolver o mar à Praça 15. E o segundo projeto que eu acho que vai fazer muita mudança na cidade é a Rota da Inovação. Nós precisamos ligar o aeroporto até o Sapiens Park, parando em todos os pontos de inovação da cidade, com o transporte público que seja realmente um troço diferenciado. Nós não podemos ficar insistindo no transporte apenas por automóvel e provocando o caos no trânsito da cidade, que é o que nós estamos vivendo hoje. Floripa Amanhã é um parceiro importante para o Sebrae, porque reúne competências, pessoas que têm uma história com a cidade de Florianópolis e com todo o seu entorno. E dentro da missão do Sebrae, que é apoiar os micro e pequenos negócios, que são a base da nossa economia, é fundamental unir essas competências do Floripa Amanhã com essa vontade e o propósito do Sebrae em capacitar e ajudar os empreendedores. Nesse sentido, tanto na parte da economia criativa, onde se encaixa inclusive o programa Unesco de cidades criativas e onde Florianópolis tem a chancela na gastronomia, quanto todas as outras cadeias produtivas da gastronomia, o Sebrae lá está. E inclusive na área de inovação, promovendo startups, promovendo a conexão das soluções das startups com as empresas que estão aqui hoje no mercado, promovendo a competitividade para todos. Qualificação é o que mais se necessita nesse momento no Brasil, inclusive. Se você pegar a Coreia do Sul, você vai notar que em 20 ou 30 anos ela saiu
de um país totalmente atrasado para chegar no que ela chegou hoje. Em função de que, basicamente, educação, treinamento, qualificação das pessoas. Não é? É o que se deve a isso, o grande salto que a Coreia deu. Eu acho que nós temos tudo para dar esse salto também. Eu penso que a gente está num momento muito especial, né? O Floripa Amanhã está atingindo a maioridade, né? E isso vem junto o quê? A ideia de pensamento de longo prazo. O Floripa Amanhã já nasceu nesse sentido com maioridade. Pensamento de longo prazo é o que leva as nações a prosperarem. É o que leva uma cidade a prosperar. Então eu acho assim que um dos grandes benefícios da instituição é ela ter pensamento de longo prazo, ela não se chatear com o que acontece no imediato, de sempre perceber que a gente tem alternativas, que nós temos que fazer escolhas e não ser escolhidos, que nós não podemos ser guiados pelas contingências. Então eu acho que isso é o que tem assim de mais grandioso em termos de pensamento dentro do Floripa Amanhã. A gente não vê isso corriqueiramente, né? Uma instituição pensando a longo prazo, não se chateando com fatores corriqueiros, casuísticos, e dizer, tá bom, isso não tá bom, isso não é legal, mas como é que a gente faz para melhorar? Como é que a gente vê o lado bom da coisa? Como é que a gente aproveita os diversos ativos, né? E ativos culturais no sentido de capital cultural acumulado. Eu diria que o Floripa Amanhã é uma instituição que se preocupa muito com esse capital cultural acumulado disperso, e ele reúne, que está dentro de uma universidade, que está dentro do escritório, que está dentro de um mercadinho, que está dentro de uma corretora, que está dentro de uma empresa. Ela quer essas pessoas que pensam a longo prazo, e ela diz, vem para cá, vamos pensar a cidade junto. Ah, mas eu não penso exatamente como você. Não, nós vamos focar no que nos une, não no que nos separa. Então vamos pegar o que nos une e trabalhar aqui. Então acho que assim, de uma riqueza muito grande o Floripa Amanhã, ele é um presente para a cidade, né? Por exemplo, no meu escritório de advocacia, eles entenderam o movimento e a gente, por exemplo, vai ser um dos coadotantes de uma praça perto do escritório, porque fomos sensibilizados. Não vamos ganhar nada com isso, né? No sentido de retorno financeiro, mas a gente vai dar um retorno para a cidade porque a gente se sente parte da cidade. As melhores cabeças de Florianópolis estão reunidas nesse encontro, estão reunidas no Floripa Amanhã. E é um prazer enorme a De Araújo poder contribuir como agência de publicidade, eu como diretor de comunicação do Floripa Amanhã, um pouquinho do nosso expertise em levar a mensagem desse grande grupo pensante, né, que está aqui dentro do Floripa Amanhã para a cidade. Nos projeta através do plano diretor, através das praças, as doações de praça, o prêmio Gastronomia Unesco, né, da Unesco de criatividade que nós temos, fomos a primeira cidade a conquistar tantas conquistas ao longo desses 18 anos, né? E é um orgulho muito grande poder participar de tudo isso. E Floripa tem muito ainda que crescer. Estamos recebendo, inclusive, hoje o secretário de Turismo do Governo do Estado, onde nos deu uma grande notícia, né? Agora há pouco, ele está trabalhando muito forte e isso é uma realidade, isso vai acontecer em reunião com o prefeito Topázio. Vamos trazer os transatlânticos, o turismo náutico. Floripa começa a pensar, a olhar isso. Então precisamos formar nossas marinas, precisamos receber bem esse turista que investe, que gasta na cidade, né? Então eu acho que os rumos da cidade estão cada vez melhores. Eu vi nos últimos anos, eu estive em Itajaí, nós evoluímos muito com eventos náuticos, a parte de negócios náuticos e os transatlânticos nós retomamos lá. Não é possível que o nosso estado, né, tão belo, com proximidade ao Mercosul, esteja somente com 3 municípios operando os transatlânticos. Florianópolis é um dos municípios e a nossa capital mais desejada, inclusive pelas companhias, e o governo nunca esteve muito presente nessa relação. Primeiro, para um transatlântico parar, para ele atracar em uma cidade, a cidade tem que querer, né? O governo tem que querer, a sociedade tem que querer. Eu digo que os ganhos de um transatlântico é muito maior do que só a parada dele naquele momento. O ganho publicitário que a cidade tem, que o estado tem, em colocar na prateleira o seu destino nas grandes companhias é muito grande. Então nós estamos desde o começo do governo, o governador Jorginho determinou que Evandro auxilie para que Florianópolis, caso queira
a gente possa ajudá-los, e assim estamos fazendo. Estamos fazendo diversas reuniões técnicas em Florianópolis com a prefeitura e com o empresariado também, para que a gente possa trazer essa relação para Florianópolis. Estou bem confiante, né? As companhias já se colocaram à disposição para uma nova parada teste, que nós estamos alinhando, talvez essa temporada, talvez a outra, mas vamos fazer isso com muita maturidade para colocar Florianópolis como uma nova rota dos transatlânticos, aumentando esse número de municípios que trabalham com os transatlânticos no nosso estado de Santa Catarina. Uma iniciativa vitoriosa, liderada pela Floripa Amanhã, com a participação de diversas entidades, é o programa Florianópolis Cidade Unesco da Gastronomia. Por que a gente escolheu gastronomia? Porque Florianópolis é um destino turístico e o turismo está diretamente vinculado com a gastronomia. E nós ganhamos essa chancela, esse selo da Unesco, e a gente pode dizer, Raimundo, que Florianópolis há 10 anos não era uma cidade que tinha bons restaurantes, não no sentido de restaurantes internacionais, mas restaurantes que conseguiam explorar a história gastronômica de Florianópolis. E com toda a pesquisa que é feita pela Universidade Federal, pela EPAGRE, pela Associação dos Maricultores, nós temos hoje a ostra com denominação de origem que é a única no Brasil. Então, isso tudo fez com que Florianópolis passasse, com esse programa, a se qualificar como um destino gastronômico. Então, os nossos chefes dos diversos restaurantes, das escolas, as escolas de gastronomia, as universidades todas dão uma contribuição muito grande para qualificar a nossa gastronomia. Bom, eu fui convidado pela dona Anitta para fundar a Confraria dos Chefes dentro da Floripa Amanhã, que a Floripa Amanhã administra a chancela da Cidade Criativa da Gastronomia Unesco. Era um título que eu nem conhecia, como a maioria da população não conhecia. Quando eu olhei para aquilo, eu disse, olha, está na hora de Florianópolis estar no mapa da gastronomia mundial. E aí ingressei ajudando, contribuindo, e cresceu muito. Felizmente hoje Florianópolis já é reconhecido como uma cidade gastronômica e vai ser muito mais, porque o caminho é longo, a gente está traçando já há muitos anos, mas agora eu tenho certeza que a gente está chegando lá. Floripa Amanhã tem sido um dos movimentos que mais contribuem para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Ela reúne mais de 40 entidades no mesmo guarda-chuva. As melhores cabeças pensantes do município se reúnem no Floripa Amanhã, com pessoas de todos os aspectos e todos os ramos da sociedade, discutem aqui a cidade. Feliz da cidade que tem uma entidade como essa que possa dar suporte ao prefeito no pensamento para o futuro do município, de como é que a gente pensa a cidade para daqui a 10, 20, 30 anos. Eu espero que hoje a gente possa ter acesso a esse estudo que com certeza tem muita qualidade e que possa ajudar também a dar o direcionamento para as políticas públicas que a gente quer para Florianópolis.